Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Neste vídeo, nós falaremos sobre a Covid-19. Vamos conversar então sobre essa imagem? O que você pensa ao ver essa imagem? O que vem na sua mente? Algumas questões aqui, para a gente pensar um pouquinho. Em 2020, todo o mundo precisou declarar guerra contra um inimigo invisível, ou seja, contra um vírus, uma partícula infecciosa que a gente não vê, muito pequenininha. Isso após a Organização Mundial da Saúde declarar a Covid-19 como uma pandemia. Afinal, o que é uma pandemia? Onde teve origem esse vírus e como ele é transmitido? Então nós vamos ver isso ao longo deste vídeo. Então tudo começou em dezembro de 2019, os primeiros registros dessa doença foram registrados então em Wuhan, na China. De dezembro até março, algumas notícias foram aparecendo nos telejornais, na internet e em março de 2020 então, no site oficial do SUS, olha a mensagem: Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. O que a Organização Mundial da Saúde quis dizer com isso? Qual é a gravidade, de uma pandemia? Então vamos dar uma olhada. Pandemia nada mais é do que a disseminação mundial de uma nova doença, tá? E esse termo pandemia, ele passa a ser utilizado quando uma epidemia ou quando um surto que afeta uma região se espalha por diferentes continentes. E outro detalhe importante, além dessa doença nova se espalhar por diferentes continentes, uma outra característica de uma pandemia é ela ter a transmissão sustentada de pessoa para pessoa, tá? Então, por isso que em março de 2020, Covid-19 foi declarada pandemia. Quanto ao vírus, o vírus causador dessa doença é conhecido como SARS-CoV-2 ou popularmente mais chamado de coronavírus, e isso se deve a este motivo. Em volta do vírus, as proteínas que ele tem são similares a uma coroa, então por isso deram esse nome coronavírus, tá? Da onde esse termo Covid-19? Covid-19 é o termo usado para se referir à doença causada pelo coronavírus. E essa sigla, esse termo, vem do inglês, tá? Coronavirus Disease, que significa doença do coronavírus. E quanto ao 19, isso se deve então ao ano que foi identificado, registrado o primeiro caso dessa nova doença. A estrutura do vírus é muito simples, é basicamente uma cápsula com proteínas e dentro dele material genético. Quais são as formas de transmissão então dessa nova doença? A transmissão, ela ocorre principalmente pelas vias respiratórias. Então, à medida que uma pessoa infectada pelo vírus espirra, que ela tosse, que ela libera secreções, fluidos corporais como catarro ou gotículas de saliva, dentro da saliva, das gotículas, os vírus estarão presentes e, se ficarem em suspensão no ar, podem ser inalados por outra pessoa e essa pessoa também será infectada. Outras formas também possíveis, pelo contato físico com uma pessoa infectada, pegando nas mãos dessa pessoa, tocando superfícies onde o vírus está presente e depois levando essa mão a mucosas como o olho, como a boca, tá? E principalmente nas aglomerações, ou seja, ambientes com muitas pessoas, porque como nós não sabemos se a pessoa está portando o vírus ou não, essa pessoa pode transmitir para as outras pessoas que também estão no ambiente. Essas são as formas de transmissão. Neste vídeo nós falamos sobre a Covid-19, espero que você tenha gostado e até breve!